Fala galera, Aparecido Silva passando por aqui depois de um tempo sem postar conteúdo. Eu tava aqui na casa onde eu nasci e surgiu a ideia da gente tentar melhorá-la, tentar reformar aqui nosso rancho, que também faz parte dos ícones da cultura nordestina. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo e quero convidar você agora para conhecer de perto o lugar onde eu nasci e vivi até 13 anos de idade. E aí a casa de taipa, para quem não conhece, né, diferente da casa de alvenaria, ela não é construída com tijolo nem com cimento, é simplesmente com barro e a madeira entrelaçada. Então a gente vai vir aqui, vai dar uma olhada de perto nos cômodos, lembrando que nessa casa foram 16 filhos, né, que conviveram aqui. E aí, como vocês podem ver, aqui era a nossa sala. Eu não tenho ideia de quantos metros quadrados tem nesse espaço, mas eu lembro que quando eu era moleque, isso aqui era de terra, que às vezes minha mãe ia varrer e tinha que jogar água por conta da poeira. Depois de um tempo foi que eles resolveram cimentar. E o interessante é que quando a gente era novo, que morava aqui, a gente achava que a casa era grande, e hoje a gente vê a realidade, né? Eu tenho 1,73 m e aqui na sala a gente já tá quase com a cabeça batendo aqui na madeira do teto. E aqui nesse espaço era como se fosse uma sala de jantar, apesar de na época a gente não ter fogão a gás, tudo era cozinhado no fogo de lenha, a gente não tinha geladeira, a água era no pote, alimentação que fosse perecível, a gente botava no varal, carne por exemplo, salgava ela e deixava no varal para secar, e ali havia uma espécie de conserva na época. Esse cômodo aqui atrás de mim, talvez não vai ficar legal por conta da falta de iluminação, tá escuro aqui, não tem luz hoje, mas era o quarto dos meus pais, né? Era o maior quarto que tinha, eu não sei, mas não tem ideia, mas mal cabe uma cama aqui dentro. E nessa parte aqui de trás, a gente tinha mais 2 cômodos. Aqui é que é baixo mesmo, virado na bexiga. Esse aqui era um quarto, era o quarto onde eu dormia. Aqui tinha uma cama. Eu lembro que o colchão era de capim, minha mãe costurava. E aí fazia ali, pegava uns tecidos, emendava um no outro e enchia de capim dentro. E aqui tinha a cama, uma das camas, né? Ali tem um outro cômodo que é basicamente o mesmo tamanho que esse, que era um outro quarto. Eu não sei como, mas aqui comportava, depois de grandes, né, 10 pessoas. Meus pais e eu e mais 7 irmãos. Nessa parte daqui era a parte da cozinha, que na época também não era assim, não tinha pia. Aqui era um fogão de lenha. Eu lembro que aqui em cima, na parte de cima, ficava preto por conta da fumaça, né? E toda a alimentação ela era cozinhada no fogo de lenha. Esse outro cômodo aqui foi feito um tempo depois, né? Eu lembro que quando eu era bem novo a gente não tinha essa parte aqui, e aqui ficava o moinho, que era uma peça onde a gente usava para moer o milho para fazer o cuscuz, né? Depois meu pai fez uma puxada para cá e aí guardava aqui o que a gente chamava de vaso na época, que isso aqui serve para armazenar grãos, né? Feijão, milho. Tem um período do ano que ele veda aqui a boca dele aqui embaixo com cera de abelha e em cima também, e aí deixa o milho ou o feijão armazenado aqui dentro, de modo que ele passe aí alguns anos ou longos períodos, para que quando chovesse ele pudesse utilizar ou para plantar ou para própria alimentação. Na porta da cozinha tem uma coisa interessante. Essa engenharia aqui a gente chamava de tramela, mas raramente tinha uma fechadura numa porta, né, naquela época. Então a tramela nada mais é do que como se fosse um calço aqui de madeira que ele encaixa aqui nesse buraco aqui, e assim tá feita a tranca da porta. Aqui olhando a casinha pela lateral esquerda, a gente vê aqui a porta da cozinha. Tem aqui a parte de trás,
Dá pra ver que ela é bem baixa. Acredito que deve ter aqui 1,60 m e pouco só de altura. E nessa parte aqui onde a gente vê essas madeiras quebradas, era o local onde minha mãe cozinhava. Depois de um período a gente tirou o fogo, deixou de usar o fogo de lenha dentro da casa por conta da fumaça e fez aqui o pessoal chamava de latada, né? Aí tinha o fogão de barro ali, deixava as lenhas, né? Tinha uma coberta para se chover se não molhar, e aqui era o lugar onde ela cozinhava. Aqui pertinho, atrás da casa, a gente tinha um barreiro, inclusive tem aqui uma quantidade de água que juntou agora com a última chuva. Aqui olhando a casa pelo flanco direito, a gente vê o espaço aqui da lateral, né, que já caiu uma parte do telhado. E observando tudo isso, foi aí que surgiu a ideia da gente poder preservar esse ambiente onde a gente nasceu, onde a gente foi criado, onde eu pude viver até 13 anos de idade e que para mim tem muito valor agregado. Para algumas pessoas pode parecer simplesmente uma casa velha, abandonada e que não tem valor de mercado, mas é um ambiente que sempre me fortaleceu nas horas que eu pensei em desistir, que eu pensei que estava diante da maior dificuldade do mundo. E quando a gente chega aqui num ambiente como esse, que a gente vai refletir sobre como era, porque teve uma época de seca que a gente acordava 2 horas da manhã, eu era pequenininho, ia com meu pai buscar água numa fonte que tinha aqui aproximadamente uns 8 quilômetros. E a gente ia lá com o carro de boi, trazia água para o gado, depois trazia água para casa. E isso era todos os dias. E chegou ao ponto dele vender a preço de banana, como diz o ditado, para não ver o que ele tinha morrer, né? Aí a gente tem eu tenho aquela lembrança, né, de ver assim o patrimônio que meu pai tinha ser dilacerado por conta da seca e pela falta de incentivo e de apoio por quem direito. E aí eu nunca descartei a possibilidade de avaliar pelo lado positivo toda essa experiência que a gente teve na época que a gente morava aqui, né? Que vivia em extrema dificuldade. E acredito que algumas dificuldades que aparecem na nossa vida, elas vêm com um propósito de nos tornar pessoas mais fortes. Acredito que a cada desafio que você consegue vencer, a cada obstáculo que você ultrapassa, independente de qual seja a circunstância, você se torna uma pessoa mais forte. E para mim, como eu havia falado, tudo isso aqui tem um grande valor sentimental e eu acho que nada mais justo do que a gente procurar preservar a nossa raiz, preservar o lugar onde a gente nasceu, aquilo que é nosso de verdade, aquilo que ninguém nos tira. Então, diante desse contexto, surgiu essa ideia e eu queria saber de você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, se você aprova e se tem interesse também em estar acompanhando essa trajetória durante esse processo de mudança que a gente vai tentar fazer aqui no nosso rancho, no nosso ambiente, na nossa raiz. E quem sabe você um dia, depois de tudo pronto aqui, poder estar com a gente no final de tarde, no início de noite, para poder compartilhar alguns momentos da vida no campo, da vida na roça, numa casa de taipa como essa nossa.